Olha só, pessoal, fala Carlão, COP29, a gente continua aqui em Baku. Antes de apresentar minha entrevistada agora, eu queria agradecer o apoio da plataforma Agro Revenda. Está aqui a revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição de insumos agrícolas no Brasil. E já que eu estou mostrando a revista, vocês estão vendo aí, ó, meus amigos aqui na capa, o Paulo Tiburcio, o presidente executivo da Andave. Eu queria agradecer a Andave, agradecer a Absolo e agradecer a FAES pelo apoio nessa nossa jornada aqui em Baku. É o seguinte, a Janaína Dalan, que está aqui do meu lado, é engenheira florestal. Ela é formada lá na Exalc, em Piracicaba. Portanto, é gente que conhece profundamente o setor e eu acho que ela já é enfronhada com esse negócio aqui de COP há muito tempo. Ela está participando aqui da COP, participou de um painel aqui no Brasil, um painel super importante, porque hoje foi a assinatura de um termo, de um acordo, de um compromisso aqui da Apex com, como é que chama? Aliança Brasil-NBS. Com a Aliança Brasil-NBS. NBS aí é uma sigla para falar de soluções baseadas na natureza. Essa moça aqui, ela é aguerrida, ela é o seguinte, ela saiu da faculdade, trabalhou num montão de lugar, montou uma empresa, depois montou uma associação, e essa associação hoje fez um acordo aqui com a Apex, assinada pelo presidente, pelo Jorge Viana, que já esteve conosco aqui. Enfim, eu não falei nada errado, eu espero não ter falado nada errado, mas obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Você corrige alguma coisa que eu falei aí. Seja bem-vindo ao Fala Carlão. Obrigada, Carlão. Obrigada, Fala Carlão. É um prazer estar aqui com vocês. A gente sempre acompanha todas as entrevistas, milhões de entrevistas. Enfim, a gente realmente hoje fez esse acordo histórico aí, né, para o mercado de carbono, firmando essa parceria com a Apex, né, onde a Apex vai realmente aportar alguns milhões de reais na aliança para a gente promover esse mercado de carbono, o Brasil como um grande exportador de crédito de carbono no mundo. Então a intenção é essa, a gente firmar esse lugar aqui para o Brasil e mostrar que o país tem esse potencial e mostrar que a gente vai trabalhar alguns pilares, né, de comunicação, comunicar isso ao mundo, participar de vários eventos fora do país, levando esses projetos que geram crédito de carbono para o mundo, mostrando que tem projetos de alta integridade, alta qualidade, que geram desenvolvimento social para o país, que o carbono não é só um carbono, né? Ele tem toda um histórico ali por trás de envolver comunidades locais, envolver a região, levar desenvolvimento socioeconômico para essa região. Então ele é um grande impulsionador aqui para o país também. Então essa é a intenção para a gente ocupar esse lugar aqui no globo todo aqui. Ó, deixa eu te falar, eu sempre digo que eu estou no lugar certo na hora certa, né? Porque de ontem para hoje, o que a gente já falou de carbono é uma barbaridade. Até porque essa semana eu falei aqui com o senador Vital do Rego, essa semana o Congresso aprovou o PL do carbono, ou seja, as coisas começam a andar. Mas você enxergou isso muito antes de todo mundo, né? Eu tô falando de ontem. Você está falando, eu queria, antes da gente seguir nessa conversa, aqui no Fala Carlão é o seguinte, as coisas, elas são muitas vezes explicadas pela nossa vida, né? Sim. Então você tem uma vida nisso. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, porque ao falar da sua história, a gente vai situar o nosso telespectador daquilo que nós estamos falando. Pode ser? Claro. Eu acho que contar histórias é muito bacana, né? Realmente a história faz uma diferença, né? Então, Carlão, quando eu comecei, né, em 2001, eu comecei a trabalhar com essa temática de mudanças climáticas lá na Exalc. Você estava na faculdade ainda? Estava na Exalc, né, fazia um estágio ali no CPEA, né, que é o Centro de Estudos e Economia Aplicada, e eu tinha um grupo que estudava bastante esse tema, né, de mudanças climáticas, etc. E a gente começou a pesquisar ali qual era o potencial do Brasil para gerar crédito de carbono. E eu me envolvi com esse tema, eu achei muito fascinante da gente levar uma temática única para o mundo, onde todo mundo sentava, né, nessas COPs, nessas conferências das partes, o mundo inteiro vinha para cá e discutia um problema da humanidade, que é mudanças climáticas, que afeta todo mundo de forma, né, violenta, muitas vezes, como a gente está vendo hoje. Então, quando eu entendi que a gente tinha um problema para resolver como humanidade, independente de credo, cor,
né, crenças e etc. Eu falei, é algo que eu gostaria de me envolver. Então eu me envolvi nisso, falei, vou fazer isso. Então há muitos anos eu achei que era algo importante a ser feito, me envolvi nessa temática, desenvolvi vários projetos, desde 2005 com o protocolo de Kyoto, quando foi ratificado. Existiu um mercado de carbono antigamente, algumas pessoas não sabem, mas existiu um mercado forte, né, que tinham países em desenvolvimento e países desenvolvidos, onde os em desenvolvimento vendiam créditos para os desenvolvidos. E a gente fazia muitos projetos, principalmente de mudança de matriz energética naquela época. Então eu comecei já a me envolver desde aquela época, fui caminhando e a gente está agora nesse momento histórico, como você falou, né? Um momento onde a gente tem um projeto de lei no Brasil, que foi aprovado pelo Senado, agora vai para a Câmara e parece que vai ser rápido, eles já têm um acordo entre eles ali, para que o Brasil já comece a fazer cumprir as suas metas ali, de acordo com o Acordo de Paris, e a gente consiga realmente ter um país ali que realmente seja significativo nessa mudança climática, né? A gente precisa ocupar esse espaço como um país ali, a gente tem muita parte agrícola, muita parte florestal, a parte de natureza, então é muito relevante, e a gente quer isso, quer promover o país como um grande exportador de crédito de carbono, nesse histórico aí todo que eu já fiquei há muitos anos. Ô, Janaína, me conta o seguinte, você não falou, mas eu queria te perguntar. Qual que é a sua experiência? Você sai da faculdade e sua experiência profissional foi aonde? Onde é que você trabalhou? Vamos lá. Vem mais pra cá Opa, a gente atrapalha aqui, né? O corredor é muita gente. Quando eu saí da faculdade, né, eu fiz o MBA e aí logo depois, bem nessa época que eu terminei, o protocolo de Kyoto foi ratificado. O que significa isso? Era o início onde os países tinham compromissos de redução de emissões. Entendi. Aí logo uma empresa canadense me chamou para trabalhar, porque eu tinha um pouco de experiência, né? Experiência de faculdade, mas eu já sabia do tema. Me chamou para trabalhar com isso. E aí eu desenvolvi alguns projetos, né? No México, de aterro, no Brasil também, de aterro. A gente foi Canadá, Estados Unidos, fui já trabalhando nessa temática. Projetos que geravam crédito de carbono. Legal. Depois fui trabalhar em empresas europeias, que me convidaram para trabalhar em outras empresas. Eu ficava sediada no Brasil mesmo, mas tinha um reporte ali para eles. E aí a gente foi crescendo, né? O mercado foi crescendo, ficou bastante grande. A gente era uma empresa que chamava One Carbon, depois ela foi comprada pela Orbeo, que ela era metade Rodia, metade Société Générale, e tinha mais de 3 mil projetos pelo mundo. Era uma empresa muito grande e relevante nesse mercado. Aí a gente, na verdade, teve uma grande crise financeira, lembra, 2007, 2008. Aí derrubou todos os mercados, inclusive o de carbono. Entendi. As empresas foram, né, diminuindo sua quantidade de projetos. Os projetos também começaram a falar, poxa, eu não vou investir mais nisso, porque ninguém quer comprar, porque o mercado estava ruim. Aí eu saí em 2010, eu falei, olha, eu vou seguir meu caminho, focar mais em soluções baseadas na natureza, que é o que meu pezinho ali da floresta, né, tinha se chamado. E fundei a Carbonext em 2010. E aí como o mercado estava muito ruim, eu fazia alguns projetos que eu gostava, projetos que realmente eu me sentia à vontade de fazer, com pessoas que eu conhecia, juntava algumas pessoas do mercado e desenvolvia o projeto. Entendi. Aí fui fazendo isso por muitos anos. Aí em 2019, quando veio a pandemia, engraçado, né? Esse tema ESG na pandemia começou a ferver, as empresas queriam ajudar de alguma forma, bater metas e colocar suas empresas ali para ajudar nessa questão. Enfim, aí começaram todas as pessoas a falar de novo disso. O crédito de carbono, me ligavam, eu posso vender crédito, você tem crédito para vender? Aí a coisa foi retomando. E eu estava em quarentena, engraçado, eu estava quarentena da pandemia lá em São Carlos, né, na represa do Broa. E meu irmão, a gente se juntou as famílias, né? E meu irmão estava lá também e ele estava saindo de uma trilha do mercado financeiro. Entendi. E aí ele começou a ouvir, né? Todo mundo me ligava, perguntava do projeto, e se eu tinha crédito, quanto que vendia o crédito, vendo por 3, vendo por 5. E eu me ajudando na medida do possível. Eu falei, mas o que está acontecendo? E ele estava saindo de onde ele estava para investir em finanças de impacto. Aí ele falou, você quer que a gente se junte, né? Eu entro aqui com a parte de gestão, a gente cresce a Carbonext, faz uma gestão muito bem feita, projetos, né, com uma equipe maior e etc. E aí a gente, né, vê o que dá. Eu falei, para mim tá ótimo, né? Bora lá. Eu sou engenheira florestal, não tenho nada da parte de gestão financeira. Aí a gente se juntou
Foi crescendo a empresa, a gente tem quase 100 funcionários, 3 escritórios, um em Belém, um em Piracicaba e um em São Paulo. E aí agora a gente é uma das maiores desenvolvedoras de crédito de carbono aqui, de projetos e, enfim, estamos toda nessa desenvolvimento todo aqui. Me fala o seguinte, quem são os seus clientes, se você pode falar assim, claro. só para eu entender como é que é a lógica do que você faz. Tá, então os clientes são, por exemplo, você pode ser um cliente, você, Carlão, pode falar, eu quero ser uma pessoa carbono neutro, eu quero ajudar nessa questão de mudanças climáticas voluntariamente. Entendi. Aí eu falo, tá bom, Carlão, entra lá no site, faz sua pegada de carbono, você vai falar, eu viajo de avião 5 vezes, minha conta de energia é tal, né? Entendi. Aí você fala, a sua emissão é 10 toneladas por ano. Existe uma metodologia para isso. Existe uma metodologia para calcular tudo isso. Aí entendi. você pode comprar crédito de carbono para neutralizar suas emissões, fazer sua parte. E eu compro de quem? De quem produz, quem produz. de um agricultor que faz agricultura regenerativa, Exato, que tem eficiência, é isso? Isso. A gente tem um projeto, por exemplo, lá em Paragominas, que tem 70 produtores que estão juntos num projeto gerando crédito de carbono. Você pode comprar desses produtores, crédito de carbono. E isso tudo, na verdade, quando você está falando e está me dando esse exemplo, isso é o que a gente chama de mercado voluntário, é isso? Isso, perfeito. Ou seja, eu faço se eu quiser, eu não sou obrigado a fazer. Não é obrigado. E aí tem outros compradores, tem empresas que fazem isso. Então tem empresas que colocam nas suas metas, né, de sustentabilidade, etc., diminuir suas emissões. Aí elas vão fazendo sua lição de casa, trocam a matriz energética, diminuem viagens de executivos e o residual, que é o que às vezes não dá, porque você tem que se movimentar. Você pega um carro, vai trabalhar, claro. você não tem, todo mundo respira. Esse residual, as empresas também compensam com crédito de carbono, voluntariamente também, de uma forma voluntária. Então esses são os nossos compradores aqui e quem, né, fomenta esse mercado. E agora, se existe mercado voluntário, é porque existe um mercado obrigatório, né? Eu sou obrigado a deduzir isso. O que é o mercado obrigatório? Me dá um exemplo. Tá bom. Então, o mercado obrigatório, que a gente chama de regulado, né? Não que o outro não seja regulado, porque também tem regra, metodologia e etc., entendi. mas ele é obrigatório, é um mercado onde o país como um todo tem uma meta, o Brasil tem uma meta de redução, e aí ele distribui essa meta entre os setores que emitem. Entendi. Por exemplo, o setor siderúrgico emite, sei lá, quanto? X toneladas, né? Setor de transporte. Setor de transporte. Então, aí ele fala, ó, vocês que são esses emissores, vocês vão ter que diminuir 20% esse ano. Entendi. Aí eles vão tentar diminuir. Se eles conseguirem diminuir a mais, eles vendem o seu excedente para quem não conseguiu. E se conseguir a menos, ele ou compra ou ele paga uma multa. Entendi. Aí ele é obrigado. Entendi. Aí ele realmente tem que cumprir a sua obrigação ali. É assim que Ô, gente, eu tava precisando falar desse desenho, viu? Muito bom. Bom, e para fechar a história aqui é o seguinte, você falou o seguinte, você fundou, você é tão fuçada que você, não satisfeita de abrir uma empresa, você resolveu abrir uma associação também, é isso? Isso. E ela chama Aliança NBS. Aliança Brasil NBS. Então a gente fundou, né, com várias empresas de carbono. O Brasil não tinha uma referência técnica de mercado de carbono, né? Entendi. A gente precisava de um lugar onde as pessoas falassem com quem eu falo se eu precisar falar de carbono. Entendi. E as empresas eram pulverizadas, não Entendi. tinha um setor forte Entendi. para falar com governos, né, para se posicionar, fazer posicionamentos técnicos. Aí a gente falou, bom, vamos nos ajudar. Fundamos essa aliança há quase 4 anos atrás, para ser essa referência técnica. Então, hoje a gente já tem 25 empresas que fazem parte dessa associação, associadas, membros. A gente tem grupos técnicos de trabalho, então a gente tem grupo que discute o projeto de lei e ajuda a formular as políticas públicas, grupo que discute as metodologias que vão ser usadas, grupo que discute a comunicação, como vai ser feita desse setor. Entendi. Então, tem vários grupos de trabalho e a gente se reúne semanalmente, etc., todos esses GTs, né, esses grupos, para ser essa referência técnica. E hoje em dia a gente já conquistou esse espaço. Então o governo reconhece a gente, o governo nos chama para falar sobre um projeto de lei, sobre o que vai acontecer no mercado de carbono. Imagino que esse projeto de lei do Senado vocês estavam envolvidos. Sim, a gente ajudou bastante também a contribuir ali, né, com o que a gente pode de mercado, porque às vezes as pessoas escrevem algo que é muito descolado da realidade. Sim, claro. E a gente falou, peraí, isso aqui não funciona na vida real, isso aqui funciona, isso aqui vai dar problema. Entendi. Então a gente tentou, né, ajudar no máximo que pôde. E aí a Apex, inclusive, né, que é a Agência de Exportação Brasileira, reconhece essa aliança como um setor formado, né, e formador de opinião ali, referência técnica, então firmou esse compromisso também com a gente de aportar, inclusive, recurso para
levar o Brasil como um grande exportador aí de crédito de Bacana, carbono. hein? Olha, é a primeira vez que estou vendo. E aportou um recurso grande, né? Foram mais de 5 milhões. Rapaz. Então vai ser bacana. Vê só se essa menina dá cuidado, hein, rapaz? 5 milhões aí a Apex aportou. Parabéns, viu? Obrigada, Carlão. Obrigada por estar aqui com você. Adorei a entrevista, aprendi muito com Que você. bom, Obrigado, parabéns aí, sucesso. Eu desejo cada vez que você tenha voos maiores aí, viu? Obrigada. Estou à disposição, o que precisar também. Opa, Foi um prazer estar aqui. Agora eu já sei onde te encontrar aqui. Prazer mesmo. É isso aí, gente. O Fala Carlão continua aqui, COP29, Baku, Azerbaijão. Veja só, gente, Plataforma Agro Revenda, Absolo, Andave e Faesp. Obrigado pelo apoio. E vocês veem, olha o exemplo aqui, ó. Atenção aí vocês, associações estão apoiando. Olha aqui, ó. Vê se essa menina dá cuidado. 5 milhões, hein? Valeu!